Vamos à nossa aula 89 do Didaquê. Tema da aula, o discipulado da segunda geração da igreja. Acredito que você já compreendeu por que eu uso muito essa expressão segunda geração da igreja. Eu me refiro àquela geração da igreja que não viu Jesus. A primeira geração que não viu Jesus a gente chama de segunda geração da igreja. Porque aqueles que participaram da vida terrena de Jesus aqui, quando Jesus andou aqui na terra, nós chamamos de primeira geração da igreja. Começo lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma pequena revisão do que nós vimos na aula passada sobre os problemas enfrentados pela igreja na primeira década de 60 da nossa era. Eu falo isso porque se eu falar década de 60, você pensa que é 1960. Não, na primeira década de 60 da nossa era, ou seja, lá no primeiro século. E a mudança que a igreja se encontrou no meio desse cenário todo. Vamos lá. Se você não baixou sua apostila, baixe lá em carisma.com.br/didaquê. Os tópicos principais estão na sua apostila. Mas deixe-me repartir com você rapidamente aqui o que já estudamos na aula passada. Nero coloca fogo em Roma e eu sei que alguns historiadores pensam diferente disso, acham que o acidente em Roma foi acidental, mas que Nero tinha uma certa culpa, mas enfim, eu vou seguir o que a tradição diz e o que alguns historiadores da época já diziam. Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Inicialmente ele tentou fugir dessa culpa, mas quando ele percebeu que a culpa estava recaindo sobre ele, então ele achou um bode expiatório e colocou a culpa nos cristãos. Isso no ano 64, mais ou menos. Alguns colocam que lá na Judéia, em 62, já tinham matado a Tiago, líder da igreja de Jerusalém. Eu particularmente acho que isso aconteceu em 67, mas para você ter uma ideia como nessa década tanta coisa aconteceu. Em 66, houve um forte massacre sobre os judeus, houve várias revoltas de judeus, uma delas inclusive no Egito, né? Judeus no Egito, que se rebelaram também contra Roma, e Roma massacrou uma boa parte desses judeus, isso no ano 66. Ainda no ano 66, o procurador romano, o procurador é o responsável de Roma naquela região, abusou dos seus poderes, sacando dinheiro do templo e fazendo algumas coisas que eram um vitupério sobre o templo, uma profanação do templo. Aí os judeus não aguentaram. Tem um grupo de judeus mais radicais que são chamados zelotes, lembrando que um dos discípulos de Jesus também era zelote. Muitos falam que são dois, seria Simão o zelote e Judas Iscariotes. Alguns dizem que Judas Iscariotes também seria um desses zelotes. De que os zelotes, não aguentando isso, que eles eram mais radicais, eles invadiram o templo, tocaram os romanos de lá, quiseram matar os romanos foram para uma fortaleza que havia sido construída por Herodes, e nessa fortaleza os zelotes não conseguiram vencê-los ali, mas limparam Jerusalém dos romanos, mataram sacerdotes, porque os sacerdotes que eram dos saduceus estavam apoiando os romanos. Enfim, uma revolta forte surge no ano 66 lá na Judéia, e essa revolta vai até o ano 73. E Roma fica sabendo, Nero ainda estava no poder, Nero envia para Jerusalém Vespasiano, que recupera Jerusalém, então há um morticínio muito grande ali, mas com a morte de Nero houve uma instabilidade no império, na sede do império em Roma. Isso fez com que Roma parasse com todas as suas investidas com seu exército. Fazendo isso, os judeus voltaram a se reforçar, recuperando cidades que haviam perdido para os romanos, e o que acontece é que quando Roma se estabiliza novamente, Vespasiano acaba se tornando o imperador romano. Ele envia o filho dele, Tito,
e o general Tito invade Jerusalém no ano 70, na verdade faz um cerco em Jerusalém, e aí, gente, é uma destruição daquelas das piores possíveis que você já ouviu na história. Matou todo mundo, fosse criança, fosse adulto, os poucos que fugiam eram capturados e levados como escravos, demoliram o templo, queimaram o templo, e quando você lê o livro de Marcos, no capítulo 13, descreve perfeitamente esse momento, mas isso é tema da próxima aula. E então, nesse período, você tem que entender que houve uma mudança no cenário. Tanto o cenário judeu quanto o cenário cristão. Lembrando que os cristãos, de uma certa forma, eram considerados como uma espécie de seita judaica. Os cristãos, eles ainda frequentavam a sinagoga e frequentavam o templo. Por exemplo, você vê isso em Atos 3, quando Pedro e João sobem no templo para a hora da oração. Então, na cabeça daqueles cristãos, eles eram simplesmente o novo Israel, a continuação de tudo. Mas o sacerdócio continuava debaixo do poder dos saduceus e as sinagogas debaixo do poder dos fariseus. E os cristãos, então, se reuniam nas casas, mas participavam de todos esses outros eventos. Alguns chegam a dizer que os cristãos se reuniam de domingo, enquanto que aos sábados havia tanta frequência no templo como em outras cidades, nas sinagogas. Então, nessa década de 60, então principalmente depois de 66, há um desaparecimento dos saduceus, que os saduceus na sua maioria eram a casta sacerdotal, e eles foram mortos inicialmente pelos rebeldes, vamos chamar assim, né? Por aqueles que estavam tomando o poder, que eram a parte dos zelotes, né? Dentro do judaísmo, e depois pelos próprios romanos, né, que quando viram que havia revolta em toda a Judeia, matavam tudo que era judeu. Jerusalém passou a ser policiada por aquela 10ª legião, aquela Decemfretenses, né, Decemfretenses, que é aquela que eu citei na aula passada, e a base do Império Romano saiu de Jerusalém e foi para Cesareia Marítima, aquela mesma Cesareia onde Pedro vai na casa de Cornélio, né? Aquele lugar lá em Atos 10 aparece essa cidade. Essa cidade passou a ser a base onde os procuradores romanos ficavam. Procurador é o responsável direto, a ação direta do império numa localidade. Então, os cristãos fugiram de Jerusalém, alguns para o norte da Galileia, outros para o sul da Síria, outros para a Transjordânia. Transjordânia é o outro lado do Jordão. E com o fim da igreja de Jerusalém, porque agora você já não tem mais igreja em Jerusalém, você não tem mais essa referência de localidade, as igrejas que passaram a ser referências para as demais igrejas eram Antioquia, né, na Síria, Éfeso, lá na Turquia, e Roma. Turquia nos dias de hoje, tá, gente? Naquele tempo não era chamado Turquia. Então, e Roma, pouco tempo depois também vai surgir muito forte no norte da África, ali vai ter Alexandria. Então, com a morte dos apóstolos e com a morte das principais testemunhas oculares de Jesus, gente que talvez estavam entre aqueles 70 discípulos que Jesus teve também de perto, além dos 12, em Lucas 10 cita isso. A igreja, então, ela precisava de um novo catequismo. Você entende a palavra catequismo, né? Catequel é ressoar aos ouvidos, o ensino repetitivo para que a pessoa aprenda. E esse novo catequismo precisava ser agora escrito, ou seja, os evangelhos precisavam surgir. Alguém que ensinasse sobre a vida e obra de Jesus e registrasse tudo isso, porque aquelas pessoas que eram testemunhas oculares da igreja já tinham morrido. E assim começa uma nova fase para a igreja, que eu estou chamando de as comunidades da segunda geração. Nesse período, nós encontramos a necessidade de se escrever os evangelhos.
Por que a necessidade de escrever os evangelhos? Bom, porque os primeiros discípulos, eles não sentiram essa necessidade de se escrever os evangelhos, porque a memória de muitos ainda estavam vivas. Muitas daquelas testemunhas de Jesus, aquele pessoal que conviveu com Jesus, eram hoje, vamos dizer assim, líder de grupo caseiro, tá? As igrejas nas casas normalmente se fazia em torno de uma dessas testemunhas de Jesus. Então, não tinha necessidade de escrever nada. Outro motivo também é que os primeiros cristãos, eles achavam que Jesus voltaria na sua geração. Muitos textos, inclusive aqui de Marcos, sabe, ó, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eles talvez entendiam que era o fim de tudo, quando Jesus estava falando da destruição de Jerusalém, ali em Marcos 13, né? Mas mesmo assim, por exemplo, Marcos, que nós estamos falando, é um texto escrito entre o ano 65 até o ano 75, né? Nesse período aqui mais ou menos. Então tem o Proto-Marcos, escrito mais ou menos em 60 e pouco, e o Evangelho de Marcos, como nós temos hoje, perto de 70 a 75. Mas Paulo, por exemplo, que escreveu muito tempo antes, por exemplo, no início da década de 50, ele escreve a carta aos Tessalonicenses, uns 15 anos antes disso aqui, ou 16 anos antes disso, e ele fala assim, por exemplo, lá em Tessalonicenses 4, e nós os que estivermos vivos, lembra aquele texto? Seremos arrebatados com ele nas nuvens e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele esperava a vinda de Jesus nos tempos dele. Então, tinha também aquela relação de várias situações imediatas que aconteceram. Por exemplo, Jesus teve um ministério muito curto, 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, quando Jesus vai para a cruz e morre, os discípulos acharam que tinha acabado tudo. 3 dias depois, ele ressuscita. Bom, foi rápido, ressuscitou. Aí, ele aparece para os discípulos durante 40 dias, e aí ele fala para eles, fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso durou mais 7 dias. Aí 7 dias depois já vem o Espírito Santo. Olha só, ele falou que ia morrer 3 anos e meio depois, morre. Quando ele morreu, falou que ia ressuscitar, 3 dias depois ele ressuscita. Apareceu para eles durante 40 dias e depois falou, fiquem em Jerusalém, em 7 dias vem o Espírito Santo. Quando ele falou que ia voltar, eles falaram, daqui uns dias ele está aí de volta. Então na cabeça deles era tudo muito imediato. Então para que escrever alguma coisa? Não tinha necessidade. Agora, essa geração foi morrendo. Então começou-se a perceber a necessidade de escrever. Então chegou o tempo em que a maioria desses irmãos foram mortos, morreram de morte natural ou foram martirizados. Não esqueça da perseguição de Nero, que matou tantos cristãos. Então tinha que escrever algumas coisas para passar para a próxima geração. Assim, os evangelhos, quando eles foram escritos, eles não foram escritos como a gente usa hoje para evangelizar, que hoje a gente usa a palavra evangelizar como pregar sobre Jesus, o que não está errado. Mas a palavra evangelho aqui é o sentido de... é um novo estilo literário, que é evangelho, que significa dar uma boa notícia e contar uma história de uma boa notícia, uma história verídica de uma boa notícia. Então eles estão contando as histórias de Jesus. Essas histórias de Jesus, os evangelhos não foram feitos para evangelizar, mas foram feitos para as igrejas na qual eles se destinavam, para corrigir o caminhar da igreja, orientar a igreja, doutrinar a igreja e catequizar a igreja. Então, os evangelhos são tanto história, porque eles relatam a história de Jesus, como eles também são doutrina necessária para aquele início de igreja. O evangelho que nós temos hoje, que foi o primeiro a ter sido escrito, que é o Evangelho de Marcos, o motivo pelo qual eu te digo que ele é o primeiro a ser escrito, você vai entender melhor nas próximas aulas, embora nós já citamos isso em aulas passadas. Por exemplo, eu recomendo você a assistir novamente a aula número 41. A aula de número 41, que se chama A Origem do Evangelho de Marcos. Ali a gente dá muitos detalhes, até mesmo de como são escritos esses textos.
Hoje a gente pensa assim, uma coisa tão romântica, né? Um cara numa escrivaninha, com uma pena ou algo parecido, escrever. Não é assim, gente, não é assim. Então, os textos para serem escritos, o tratamento dos papiros, como que isso era feito, a profissão do amanuense, né? Vamos dizer assim, o datilógrafo daquele tempo, né? Precisava de uma série de aparatos, né? Para se poder escrever um texto, o que era muito caro também naquele tempo. Portanto, ao escrever um evangelho, esse texto ele é parte de toda uma comunidade. Mas vamos compreendendo isso aos poucos. É muito provável que a gente tenha uma primeira edição do Evangelho de Marcos, que nós a chamamos de Proto-Marcos. Proto de primeiro, né? o embrião do Evangelho de Marcos. Ele foi escrito na Palestina e o povo da Palestina falava o aramaico. Então ele é dirigido primeiramente àquela igreja. Aquela igreja era, na verdade, a igreja sob a liderança de Marcos. Por isso que o Evangelho leva o nome de Marcos. Não só porque Marcos provavelmente tenha sido o principal catalisador dessas ideias, de todo o texto, não é? Como depois você vai notar que a igreja ela cria uma segunda edição do Evangelho de Marcos, ou seja, uma edição na qual tinha algumas explicações do texto que não seriam compreensíveis fora da Palestina. Por exemplo, a segunda edição ela está em grego, que é a que nós temos hoje, porque o texto que nós carregamos de Marcos é o texto grego. E nesse texto grego ele traz algumas explicações. Por exemplo, ele explica alguns costumes judaicos, como por exemplo, os fariseus lavavam as mãos, mas não era bem lavar, apenas escorria aqui e tudo mais. Dá todos os detalhes ali de como que era o lavar mãos dos fariseus, que aquilo não era uma questão de higiene, mas uma questão de ritual. Dentro da Judéia ou dentro da Palestina não seria necessária uma explicação dessa, porque todo mundo sabia. Então, certamente isso foi escrito para fora. Por isso que a maioria das pessoas dizem que o Evangelho de Marcos, tal qual nós temos hoje, foi escrito para a igreja de Roma, não é? Então, o Evangelho original para a Palestina, depois traduzido para o grego, com alguns acréscimos, tanto que tem, por exemplo, algumas duplicidade da narrativa de Jesus abençoando as crianças, duplicidade de narrativa da multiplicação dos pães. Você vai ver algumas duplicidades que chegam e que eles apresentam isso já no Evangelho como nós temos hoje. Por exemplo, o sacrifício de um cordeiro na Páscoa. Qualquer judeu sabia disso, mas escrito para os gentios, né, escrito para as comunidades de fala grega e que não estavam familiarizados com a cultura judaica, precisava explicação como esse. Outras explicações, como por exemplo, que era um costume dos romanos na Judéia soltar um preso na época da Páscoa, e também aquela necessidade de se traduzir algumas palavras de aramaico, né? Por exemplo, e ele disse, Talita cumi, que significa, te digo menina, levanta-te, né? Ou por exemplo, quando ele vai curar um cego, foi cego ou surdo, efatá, diga, abra-te, e aí abriu os ouvidos do rapaz. Enfim, eles traduzem essas palavras, né? Enfim, é muito provável que os autores desse evangelho como nós temos hoje, eles sejam anônimos. O que significa isso? Eles atribuem ao seu patrono, ou seja, o líder daquele movimento no meio da igreja, o nome do evangelho. Então vamos dizer assim que eles eram discípulos de João Marcos, tá? Ou igrejas que surgiram debaixo do movimento gerado por João Marcos, que provavelmente é o movimento de Pedro, tá? Das igrejas que Pedro começou e que João Marcos deu continuidade a isso e se tornou o grande líder e a referência dessas igrejas. Tem alguns historiadores, como Eusébio de Cesareia, século III, se não me engano, Papias de Herápolis, lá do século II, Irineu de Lyon, um pouquinho mais tarde, que referem-se ao Evangelho de Marcos como sendo as memórias de Pedro.
Porque João Marcos esteve com Pedro em Roma. Você vê isso lá em 1 Pedro capítulo 5, quando Pedro fala assim, os de Babilônia vos saúdam. Babilônia foi o apelido que Pedro deu para Roma, né? Para dizer que Roma era tão perversa quanto a Babilônia do Antigo Testamento. E ele diz assim, e saúda também o meu filho Marcos, né? Certamente Pedro não tinha um filho chamado Marcos, porque Marcos é um nome romano. Pedro, sendo galileu, nunca colocaria no seu filho um nome romano, né? Então, Marcos se refere ao João Marcos mesmo. E o João Marcos aparece em vários momentos, né? A casa do João Marcos foi onde teve o Pentecostes. A casa do João Marcos foi para onde Pedro correu quando ele foi liberto da prisão, se eu não me engano é Atos 12 que aparece isso. Pedro foi liberto da prisão, corre lá na casa de João Marcos, anuncia que ele estava livre e foge, sai da Judéia, né, porque Herodes queria matá-lo. João Marcos é filho de Maria, que era irmã de Barnabé. João Marcos ele vai na primeira viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. Depois Paulo e Barnabé se separam, João Marcos fica com Barnabé. No final da vida de Paulo, você vê que João Marcos está na equipe de Paulo. Isso você vê na carta de Filemão, você vê na carta, se não me engano, de Colossenses também. E você vê Paulo falando para Timóteo, inclusive, na última carta lá de Paulo, a 2 Timóteo, traga consigo João Marcos. Foi algum bilhete que Paulo mandou para Timóteo, dizendo, traz o João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Enfim, você vê que João Marcos era um homem que andou não só perto de Paulo, mas também de Pedro, mas também de Barnabé, também viu Pentecostes, e alguns até colocam João Marcos como aquele menino que estava envolto num lençol quando Jesus foi preso e o guarda segurou o lençol e o menino saiu nu, não é? Alguns colocam sendo João Marcos porque aquela última ceia provavelmente tenha sido na casa do João Marcos, que foi para onde Judas levou a polícia lá para prender Jesus, não é? E ele vendo aquele alvoroço todo deve ter ido atrás para ver o que ia acontecer. Enfim, João Marcos era alguém muito experiente. Alguns colocam que ele que liderou a igreja em Jerusalém logo depois da morte de Tiago e que foi o responsável para tirar a igreja de Jerusalém porque Jesus havia previsto isso, né? De que haveria uma grande destruição ali na Judéia, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, tudo mais. Então, João Marcos é quem direcionou a igreja nesse sentido. Muito bem. É importante a gente notar uma coisinha. Por que eu estou ensinando essas coisas? Cada evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, revela uma corrente de costume, de prática, de doutrina dentro da igreja. O que eu quero lhes dizer é que a igreja não era tão uniforme assim no começo como a gente imagina ao ler o livro de Atos. Haviam várias correntes, mesmo no livro de Atos você já percebe que existem os judaizantes, que existem os que são anti-judaizantes, né? Você já começa a ver ali algumas, não é divisão, porque eles se aceitavam como irmãos, mas eles tinham compreensões diferentes. Então os evangelhos servem como uma catequização sobre a vida de Jesus para aquela igreja, segunda geração da igreja, que não tinha visto Jesus, né? Mas também para doutrinar, para orientar a igreja das suas práticas. E esses evangelhos, que nós vamos estudar cada um deles, eles nos deixam rastros das suas preocupações, dos possíveis desvios do seu tempo e as orientações para aquela vertente da igreja. No caso de Marcos, a grande ênfase corretiva está em destacar a obra da cruz e a ressurreição de Jesus. Parece, como você vai ver aqui comigo, que já havia uma corrente no meio da igreja, alguns ensinos, alguns mestres no meio da igreja, que ensinavam Jesus como um grande pensador, um grande filósofo, tudo mais, mas não falava da cruz. É por isso que Paulo defende muito a questão da cruz, por isso que Marcos também defende, e os evangelhos, de um modo geral, também defendem, mas Marcos é muito enfático nesse sentido. Outra ênfase muito forte que Marcos dá
está na vida, no estilo de vida simples que Jesus levava. E aquele estilo de vida simples e a doutrina e prática de Jesus contrastava com a religião do templo, com a religião dos saduceus, com os fariseus. E é aqui que eu quero entrar na nossa aula de hoje e você vai ver como isso serve para os nossos dias também. Então vamos ao ensino do Evangelho de Marcos. Marcos ele deixa bem claro o seguinte, aqui eu vou ler diretamente na apostila. Marcos deixa bem claro que sua mensagem é que Jesus é o Filho de Deus. Eu gostaria de repetir, se possível aqui para mim, a primeira tela que eu coloquei de texto, Marcos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nota que Marcos ele coloca que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para ele, esse é o título do seu escrito. Ele mostra que até mesmo os espíritos imundos reconheciam isso. Eu sei quem tu és, Jesus, o Filho de Deus. Os demônios reconheciam. 2 vezes ele coloca isso na própria boca de Deus, aquela voz que clama dos céus, né? A gente que coloca sendo Deus falando, né? No batismo, né? Tu és meu filho amado, e na transfiguração, este é o meu filho amado, a ele ouvi. É interessante até que na transfiguração aparece Elias como sendo o símbolo dos profetas, Moisés como representando a lei e Jesus. E Pedro diz assim, vamos fazer 3 tendas, ou seja, vamos guardar tudo isso aqui. E vem a voz do céu e interrompe essa fala dizendo, não, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então, Jesus é o Filho de Deus, ele é a tradução de Deus para nós. Ou como diz Paulo, ele é a perfeita imagem do Deus vivo. Jesus mesmo confirma isso também, porque Jesus foi, segundo o Evangelho de Marcos, Jesus foi condenado pelos judeus porque ele se declarava filho de Deus. Tanto que quando ele é levado para julgamento junto dos sacerdotes, o sacerdote pergunta, você é o filho de Deus? E ele fala, sim, eu sou. Então, tudo é esse em torno. E no final do livro, vamos dizer assim, o ápice do livro, é colocar na boca de um oficial romano as seguintes palavras, né? Quando ele vê ali o Cristo crucificado, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então o Evangelho de Marcos é para mostrar bem isso. Jesus é mais do que somente mais um mestre da lei, porque tinha uma corrente muito forte, dizendo que ele era somente mais uma linha rabínica dentro do judaísmo. Ele é mais do que um grande mestre, ele é mais do que um curandeiro, porque muita gente estava colocando Jesus como um taumaturgo seria um curandeiro, fica mais fácil a gente compreender. Então ele era mais do que isso. Alguns chamavam Jesus de um grande profeta, porque no meio do povo falam, um grande profeta se levantou entre nós. Ele era mais do que um profeta. Jesus era o Filho de Deus. É isso que Marcos está batendo o tempo todo, mostrando para aquela igreja. Então aqui já começa algumas correntes, algumas correções dessas correntes que haviam na época. Marcos faz questão de destacar também que Jesus não era somente mais um mestre da lei. Então, ele inclusive destaca que o próprio ensino de Jesus não se comparava aos mestres do seu tempo. Vamos ver Marcos capítulo 1, versículo 22. Diz assim, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Você já estudou isso aqui comigo, mas eu vou repetir aqui num outro ângulo. Quando a gente faz uma pesquisa bíblica, a gente chega numa conclusão de que haviam algumas fontes ou alguns escritos que não chegaram até nós. Na verdade, foram escritos que
os evangelistas utilizaram também como fontes para escrever os evangelhos. Uma delas é interessante pelo seguinte: quando você pega, nós vamos estudar isso melhor nas próximas aulas também, mas quando você pega o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, boa parte desses evangelhos foi copiado do Evangelho de Marcos, porque o mesmo texto de Marcos aparece tanto em Mateus quanto em Lucas. Mas existem outros textos que são idênticos em Lucas, idênticos em Mateus e que não se encontram em Marcos. O que significa que tanto Lucas quanto Mateus copiaram de uma outra fonte. Esta fonte perdida, que nós chamamos de fonte Quelle. Por que Quelle? Porque Quelle significa fonte, né, em alemão. Por que em alemão? Porque foram teólogos alemães que chegaram nessa conclusão. Então a gente usa hoje até uma redundância, a gente fala fonte que, né? Que da letra Quelle, né? Da letra que vai dar a palavra Quelle. Agora, quando a gente lê somente os trechos que chegaram até nós desta fonte Quelle, né? Desse evangelho Quelle aí, nós percebemos que tanto Lucas quanto Mateus tiveram todo o cuidado de extrair ali ensinos de Jesus, colocar no meio dos evangelhos, mas junto com todo o evangelho, ou seja, junto com os milagres, as curas, a crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Mas se a gente pega somente os textos da tal fonte Quelle, você só tem os ensinos de Jesus, somente ensinos. Por quê? Havia um movimento na época, que muito provavelmente desse movimento saiu esta fonte, né? esse texto perdido, que tentava aproximar Jesus dos movimentos sapienciais, influência também dos gregos e tudo mais. Então, diante disso, Marcos que eu digo, os que compuseram o Evangelho de Marcos, eles abandonaram completamente essa fonte, eles não usam nada dessa fonte. Motivo, pode ser que eles não conheceram, esse texto realmente não chegou até eles, ou pode ser exatamente porque eles entendiam que estes textos eram textos que não expressavam, por exemplo, o conflito contra as autoridades romanas, os conflitos contra as autoridades judaicas, não mostravam a obra da cruz. Então, eles resolveram abandonar de vez esses textos. Lucas e Mateus, mais adiante, souberam pensar os ensinos de Jesus, que eram importantes, e colocar no meio de todos os evangelhos. Mas, como Marcos estava, vamos dizer assim, alertando a igreja do perigo de ver Jesus somente como um grande mestre sábio, então ele achou melhor eliminar esses textos. Marcos destaca o seguinte: a importância do ensino sobre a cruz. Para esses grupos ou comunidades que levavam aí o nome de Marcos, para eles quem não enxerga a cruz é cego. É interessante notar isso porque sutilmente ele faz várias críticas. Por exemplo, eles criticam, no Evangelho de Marcos, tem críticas ali sobre os familiares de Jesus. Por quê? Quando a gente vai ver a Igreja de Jerusalém, tudo que a gente sabe da Igreja de Jerusalém veio pelo livro de Atos dos Apóstolos, não é? E um pouquinho também das narrativas de Paulo lá na carta aos Gálatas. E o que a gente vê na Igreja de Jerusalém é uma igreja que tentou andar muito perto do judaísmo. Você vê Pedro e João frequentando o templo, você vê que eles tiveram conflitos ali com os sacerdotes e tudo mais, mas logo depois não teve mais. Você vai ver, por exemplo, que aquela perseguição forte que teve em Jerusalém veio sobre os cristãos de fala grega e não sobre os apóstolos, né? Lembra que todos fugiram, com exceção dos apóstolos, quer dizer, os apóstolos não estavam mais sendo perseguidos em Jerusalém, porque os apóstolos, de uma certa forma,
estavam, vamos dizer assim, evitando conflitos com as lideranças judaicas ali. Os apóstolos, veja bem, mais adiante é chamado de os da parte de Tiago. Quem era Tiago? Irmão de Jesus. Paulo cita isso na carta aos Gálatas, né? Gálatas 1,19, de que Tiago era irmão de Jesus. E o que acontece? Que, por exemplo, quando os cristãos lá em Antioquia estão lá comendo carne de porco, comendo carne e tal, quem sabe lá uma picanha mal passada, coisa assim, né? Estão lá comendo. Pedro está comendo com eles. Mas aí chegaram alguns da parte de Tiago, ou seja, da igreja de Jerusalém, e aí o Pedro se afastou. Alguns fariseus que haviam se convertido, né? Então, você nota que a igreja em Jerusalém passou a ser liderada praticamente pela família de Jesus, que era, no caso, Tiago, e mais adiante Judas, que era irmão de Tiago, que era também irmão de Jesus. Então, sutilmente, Marcos escapa algumas críticas. Olha, eles também não criam, eles também chamaram Jesus de louco. Ele mostra o perigo da instabilidade dessa liderança da igreja de Jerusalém. Marcos também faz uma crítica muito forte às autoridades judaicas. Por quê? Porque boa parte daqueles líderes judeus se tornaram líderes na igreja depois. Foram eles que causaram problema com Paulo em Antioquia, foram eles que causaram problema com Paulo lá na Galácia. Você vai ver em Atos 15 que reuniu liderança desses fariseus agora convertidos, mas estavam em conflitos com Paulo e Barnabé. E Marcos era muito próximo, tanto de Paulo quanto de Barnabé. Então dá para notar que ele faz questão de destacar de que lá atrás Jesus já tinha conflito com esses caras. Marcos também deixa escapar nos seus escritos críticas aos próprios discípulos de Jesus. Quer ver um exemplo? Tem uma, por exemplo, em que João diz assim: olha, vimos um homem aí que estava expulsando demônios e não segue com a gente, e nós o proibimos. Jesus fala: não os proíba. Quem não é contra mim é por mim. Jesus está falando, não é para proibir. Ou seja, eu acho que Marcos deixa escapar aqui nessas entrelinhas, porque você tem que ler esses detalhes nas entrelinhas. Nas entrelinhas deixa escapar de que havia uma espécie de tentativa de monopólio da igreja de Jerusalém sobre as demais igrejas. Um monopólio de doutrina, um monopólio de comportamento, um monopólio de vários detalhes. E Marcos está mostrando que não, que existem outras práticas cristãs, outras formas de culto cristão, e que não estava ali adequado com a igreja de Jerusalém. Paulo entendeu muito bem isso quando, por exemplo, ele vai tratar das questões de costumes lá com Corinto, e mostra que na igreja de Jerusalém tudo bem os homens cobrirem a cabeça para orar, mas que em Corinto não, porque isso pareciam maricas se eles cobrissem a cabeça para orar, não é? Então vem aquela história toda da mulher usar o véu e tudo mais, que Paulo fala que isso era restrito à igreja de Corinto e que as outras igrejas não eram para ter esse costume. Enfim, como Marcos foi também muito influenciado por Paulo, você nota esses detalhes aqui já no Evangelho de Marcos. Assim, no Evangelho de Marcos, ele serve como um alerta para aquelas comunidades novas, para elas não perderem a sua essência da simplicidade e para eles não copiarem o padrão dos líderes religiosos da sua época, coisa que muitas igrejas novas estavam começando a fazer. Tem um trecho do Evangelho de Marcos que a gente chama de O Caminho para Jerusalém. Nesse trecho é interessante, porque esse trecho que é um trecho relativamente longo, né? Ele pega desde Marcos 8, 22 até Marcos 10, 52. E nesse trecho todo, que é transitado tanto por discípulos como discípulas, claramente Marcos fala das mulheres lá em Marcos 15, que elas também foram para Jerusalém com Jesus, de que é interessante, o texto abre com a cura de um cego.
e fecha o texto com a cura de um cego. Inicialmente com o cego de Betesda, ou Betsaida, tanto faz o nome. E este cego de Betsaida, Jesus cura o cego, e o cego diz: eu estou vendo os homens como se fossem árvores andando, ou seja, estou vendo sombra, minha vista está embaçada. Jesus impõe a mão novamente, e por impor a mão novamente, esse homem então começa a ver perfeitamente. Ali, naquela cura, é um símbolo do que iria acontecer agora com os discípulos. Porque 3 vezes Jesus vai revelando para eles que o Filho do Homem precisaria morrer e ressuscitar. 3 vezes ele narra isso lá. Tem até uma que Pedro tenta repreender Jesus, né? Que ele não compreende isso. Mas termina com a cura do cego de Jericó. E aí diz que o cego de Jericó, o que acontece com ele? Passou a segui-lo pelo caminho. Então aqui mostra uma pessoa, desde que ouve o chamado de Jesus, vai perdendo a sua cegueira à medida que ele vai entendendo sobre a morte e ressurreição de Jesus, e quando compreende completamente, se torna um discípulo seguindo Jesus pelo caminho. Um outro detalhe no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos veio para catequizar a igreja, não é? Para doutrinar a igreja, corrigindo a igreja para que a igreja mantivesse a sua simplicidade, do mesmo jeito que Jesus era. Então, Marcos destaca muito isso, a simplicidade de Jesus. Uma das coisas que Jesus fazia é que ele nunca excluía o simples. Num contraste muito grande no texto com o comportamento elitista que havia nos líderes da religião de Jerusalém. Por exemplo, as pessoas mais ricas, só para você ter uma ideia, a cidade mais rica da Palestina era Jerusalém. As pessoas mais ricas de Jerusalém eram sacerdotes do templo. Então, esses sacerdotes do templo não andavam com o povão, não comia com o povão, tanto que você vai ver, não só os sacerdotes, tá? Aqueles subalternos deles, porque assim, o sacerdócio era dominado pelos saduceus, as sinagogas pelos escribas e fariseus, que eram outra linha, mas que estava tudo em conjunto ali. Detalhe, quando você lê, por exemplo, não é no Evangelho de Marcos que você vai ver isso, porque também Lucas destaca muito sobre a simplicidade de Jesus, mas no Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 15, você vai ver que Jesus está comendo com pecadores e publicanos. Os fariseus ficam do lado de fora, que também foram convidados para aquele jantar. Muito provavelmente Jesus serviu esse jantar, Jesus era o anfitrião desse jantar. E os fariseus ficam do lado de fora, falando: nós não vamos comer com essa gentalha. Jesus conta 3 parábolas para eles, a da ovelha perdida, a da moeda perdida e a do filho perdido, que a gente conhece como filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, ele mostra muito claro entre o filho que estava perdido, mas foi encontrado, por isso havia tanta alegria, igual a mulher quando achou a moeda perdida, igual o pastor que achou a ovelha perdida, faz uma festa com os amigos. Então Jesus está dizendo daquele povo que estava perdido, e esse povo foi encontrado novamente no Evangelho com Jesus, e Jesus estava contente de dizer que eles estavam de volta. O contraste com o filho mais velho, ali daquela história do filho pródigo, que fica do lado de fora da festa e não entra para dentro da festa. Então tem essa pregação ali em Lucas 15. Voltando aqui para Marcos, ele contrasta bastante essa atitude elitista, separatista dos líderes da igreja de Jerusalém, como se eles fossem muito mais santos, né? Ou como os fariseus, né? Os separados, né? Com relação a Jesus, que andava com leproso, com mulheres, com deficientes, com pobres, com os escolhidos, com publicano, com prostituta, gente com quem os fariseus não andavam. Então, uma das coisas que eu acho interessante aqui em Marcos é que mostra que o que Jesus mais fazia com esse povo era chamá-los para comer com ele.
Essa era a prática de Jesus. Chamava o povo para comer com ele. Então, diversas vezes você vai ver Jesus em torno de uma mesa, conversando, comendo, lições que saem ali em torno da mesa. Você vai ver que muitos ensinos de Jesus, ele ensina, usa como exemplo pão, ou comida, ou alimentos. Outras vezes você vai ver que Jesus aparece repartindo pão. Talvez seja por isso que tanto em Mateus quanto em Lucas chegam a citar que Jesus ganhou o apelido de comilão e beberrão. Agora, me chama a atenção um detalhe. Quais os elementos que Jesus escolheu para o principal sacramento do cristianismo, que é a ceia do Senhor? O pão e o vinho. E ele foi acusado de comilão e beberrão. Então, isso mostra que Jesus ensinava: come junto, tenha comunhão com o povo, se relacione com o povo. E Marcos faz questão de destacar esse contraste entre aqueles que não se juntavam nas festas de comilança e de koinonia, né, da igreja, com a prática das igrejas novas que surgiam, que eram de estarem juntos, de comerem juntos e tudo mais. Você vê isso bastante naquele texto, eu estou tentando lembrar aqui a referência, mas ainda eu sei que em Atos 11 é citado, mas eu acredito que é lá em Atos 15 que vai aparecer isso. Quando, em Gálatas Paulo cita isso, agora que eu lembrei. Em Gálatas, Paulo cita que lá na igreja de Antioquia, está lá Paulo, Barnabé, João Marcos, né? E Pedro chega. Então ele come com os irmãos, e os irmãos não eram judeus, eram gentios, né? Eram sírios, né? E Paulo ali está comendo com eles. Quando chegam alguns fariseus, né? Quando chegam alguns da seita dos fariseus que haviam se convertido, ou alguns da parte de Tiago, lá de Jerusalém, que queria fazer uma média com os principais judeus lá de Jerusalém, quando chegam alguns da parte deles, Pedro fica sem graça e começa a se afastar. Ou seja, eles não se juntavam com os outros para comer junto com pessoas de outra raça, por exemplo, de outra etnia, por exemplo, né? Então, o Evangelho de Marcos veio para corrigir isso na igreja, para dizer para a igreja que nós somos um, que nós temos que ter comunhão com todos e que não pode ter essa questão elitista no meio da igreja. Então, para a liderança das igrejas hereditárias do ministério de Marcos, no discipulado dessas novas comunidades da segunda geração, era importante ressaltar a simplicidade de Jesus, o Jesus que era servo de todos, que comia com todos e que dava atenção a todos, e que ele não era um líder como eram os líderes religiosos da sua época. Segunda coisa aqui que eu vejo: Jesus não é apresentado como um super-herói. Guarda bem isso, Jesus não é apresentado como um super-herói. Eu sei que a palavra super-herói está completamente anacrônica aqui. Eles não tinham a mínima ideia dessa palavra naquele tempo. A palavra de super-herói é a palavra do cinema. Eu é que usei essa palavra para nós entendermos melhor. O que eu quis dizer, ou o que pode ser dito para o povo daquela época, é que era importante para ressaltar que Jesus não era um líder triunfalista todo-poderoso que chegou para abafar, que era o cara admirado, que era o cara que fazia, ou Jesus ser conhecido como milagreiro, o cara não era para ser conhecido assim. Gente, eu já vou parar aqui, só para lembrar vocês que tudo que está nesse evangelho serve para a gente, porque para mim cai como uma luva de uma correção para a igreja dos nossos dias. Isso aqui é perfeito para nós. Primeiro porque mostra o contraste de Jesus com a liderança da época dele, né? Daquela época de lá de Marcos, né? Como um contraste de que Jesus andava com o povão
E esse pessoal, que era líder da igreja na época, estava começando a imitar os líderes judaicos. Que os líderes judaicos eram não me toque, não me rele. Isso para mim não faz diferença de pastor hoje, por exemplo, que anda com segurança, que não pode andar no meio do povo. Não é? Por que você acha que tem nas Escrituras Sagradas que as criancinhas queriam se aproximar de Jesus e os discípulos de Jesus quiseram impedir? Por que isso está nos evangelhos? É para mostrar que a liderança da igreja na época estava ficando elitizada e agindo igual os fariseus e os saduceus, que não andavam com as crianças também, não permitiam as crianças tocar neles, senão eles ficariam impuros. Então, não é diferente também aqui, a próxima parte que eu estou falando, de que Jesus, por exemplo, quando ele realizava um milagre, ele falava, não conta para ninguém. Tem uma pessoa que ele cura fora da cidade, ele fala, não entra na cidade, não conta. Marcos faz questão de destacar que Jesus não fazia propaganda de suas curas, porque ele não queria ser conhecido como milagreiro. Embora Marcos é um evangelho que fala muito de que Jesus expulsa demônios, que Jesus realiza curas, inclusive termina o evangelho dizendo para os discípulos que os discípulos deveriam ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. E em Marcos 16:20 ainda aparece que Deus veio confirmando a pregação da palavra com os sinais que se seguiam. Note, os sinais não eram na frente, os sinais não eram o chamativo. Os sinais eram para confirmar a pregação da palavra, e a pregação da palavra é que Jesus morreu e ressuscitou. Essa era a pregação. Então, Marcos destaca bastante isso. Agora, que bom contraste com os nossos dias. Quando se usa sinais e milagres como chamariz e como chamativo para fazer a igreja crescer, para trazer público, para assistir o seu programa ou para dar contribuição. Então, isso mostra claramente que Jesus não é apresentado como um super-herói. É interessante que Jesus não permitia nem que os demônios falassem. E toda vez que os demônios queriam falar, inclusive elogiando Jesus, eu sei quem tu és, o filho de Deus, quieto. Ele mandava calar, não permitia que eles falassem. É interessante isso. Jesus não chegava assim e falava, aí gente, ó o que o demônio está falando, tal, como alguns pregadores fazem hoje em dia. Totalmente contra o que Marcos está corrigindo, porque naquele tempo provavelmente já existiam essas mesmas tendências, já naquele tempo. E o Evangelho de Marcos é para corrigir isso. Ele até ordenou aos discípulos silêncio quando o identificaram como Messias. Olha que coisa. Os discípulos entenderam, ele é o Messias. Ele falou, não conte isso a ninguém. Não conte, fica entre a gente. Porque não era isso. Ele não queria ser seguido como um Messias do Antigo Testamento e levantar um grupo de seguidores. Não era isso. Ele queria trazer uma mensagem e que o povo prestasse atenção na sua mensagem. Marcos capítulo 8, versículo 29 ao 32. E vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, era isso que era para ser pregado. Então, era importante mostrar Jesus como alguém que sabia o que era sofrer. Isso aqui é um ponto importante do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como aquele que era servo de todos, um cara que era servo, simples de tudo, que andava com o povão e por isso ele se identificava com os que sofriam. Ele não era um todo-poderoso, intocável, um cara assim, luxuoso, não é? Não era nada disso. Em outras palavras, Jesus nunca se pareceria, hoje em dia, se fosse nos nossos dias, ele não identificaria a sua imagem como
um grande homem de negócios muito bem sucedidos, como algumas alas do cristianismo de hoje querem identificar Jesus e identificar os seus líderes também como sendo assim. Olha só o que era pregado pelos apóstolos, por Paulo. Lucas narra isso, Marcos muito mais. Atos 3, vou citar os de Atos, por exemplo. Atos 3,18. Foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Atos 17, versículo 2 e 3, diz assim: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando, olha o que Paulo pregava, que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Atos 26, versículo 22 e 23, diz assim: não estou dizendo nada do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Essa era a mensagem do Evangelho de Marcos. Jesus como servo, a obra da cruz, identificando Jesus com aquele servo sofredor que vai aparecer lá no texto de Isaías, que já nós vamos ler. Você vai notar nesse texto que eu quero ler aqui de Isaías, que os apóstolos no Novo Testamento usaram bastante esse texto. Tanto Paulo nas suas pregações, como, por exemplo, você vai ver também Pedro, né? Você vê trechos inteiros desse texto de Isaías citados em Pedro, quando Pedro vai falar de Jesus sendo levado à cruz e tudo mais. Vamos ver o texto, porque o texto é cheio de versos que você vai encontrar, tanto nos hinos antigos, que eu acho que são bem didáticos, né? Hinos agora cristãos, protestantes, quanto principalmente no livro de Atos, nas pregações dos apóstolos, nas cartas de Paulo e também nas cartas de Pedro. Isaías 53, de 2 a 7. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Fica claro aqui que tanto esse texto de Isaías e todo o uso dele no Novo Testamento mostra como Jesus sofreu, como ele levou nas suas feridas as nossas dores, como ele carregou os nossos pecados lá na cruz, como ele fez a obra de substituição. A obra de substituição, meu irmão, é como se algo acontecesse assim. É como se eu e você estivéssemos, caminhando para o inferno, para ficar longe de Deus para sempre, e Jesus nos parasse no meio do caminho e dissesse: não, eu vou no seu lugar. Por isso, inclusive nas pregações de Pedro, diz que não só ele recebeu os nossos pecados lá na cruz,
como ele desceu até a região dos mortos, separado de Deus desde lá da cruz, quando ele não chama Deus de Pai, ele chama Deus de Deus meu, dizendo: por que me desamparastes? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E então, separado de Deus, foi aí que todo o preço do nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Por isso, Deus o ressuscitou dentre os mortos, quer dizer, ele esteve entre os mortos. Dentre os mortos, Deus o ressuscitou e deu a ele um nome que está acima de todo outro nome. Como diz ali no texto de Filipenses, que Deus o exaltou sobremaneira. Como diz no livro de Atos, na pregação de Pedro, Deus o fez Senhor e Cristo. Na pregação de Paulo, Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, é interessante isso. Eu vou encerrar aqui agora a aula de hoje, encerrando o Evangelho de Marcos. Parece que o Evangelho de Marcos caminha para isso, que quando, como diz o texto, também Paulo cita isso, né? Que há um texto dos profetas e que se cumpre em Jesus: quando eu for levantado diante dos homens, atrairei todos os homens a mim. Então, quando Jesus foi levantado lá na cruz, ali nós somos... como diz uma canção, né? Uma canção de Adhemar de Campos, todos foram nele atraídos. Na verdade, esse é o texto de Paulo, né? Que cantado ali por Adhemar. Então, é somente diante da cruz que o centurião romano, que eu acho interessante a figura, um centurião romano, a representatividade de todo o poder do mundo da época, que era o Império Romano, olha para a cruz e diz o seguinte, vou terminar lendo esse texto, Marcos 15, 39. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Leia o Evangelho de Marcos agora com esse entendimento. Não esqueça de ver aquela aula que recomendei para vocês. A aula inicial seria a primeira parte, lá a aula 41, a origem do Evangelho de Marcos. E depois assistam novamente essa aula. Leia o Evangelho de Marcos essa semana inteira para vocês compreenderem tudo isso que está por detrás desse Evangelho. E veja o quanto que ele está falando comigo e com você. As correções que ele faz no meu discipulado e no seu discipulado. Que sejamos catequizados com essa palavra de Jesus transmitida por esses irmãos dessas comunidades marcanas, né? Essas comunidades seguidoras do ministério de João Marcos. Olá, queridos, voltando aqui para responder as perguntas e primeiramente quero agradecer vocês de terem ficado até agora na aula. Também aqueles que assistem depois, eu sei que muitos não conseguem assistir diretamente aqui ao vivo, então assistem em outro momento. Muito obrigado pelo incentivo, né? De seguir essas aulas, e lembrando que essas aulas são o momento doutrinário, né? Catequético aqui da nossa comunidade. Então é o momento onde nós ensinamos a nossa perspectiva teológica para dentro da nossa igreja. É o seminário teológico, tentando descomplicá-lo, porque teologia é uma coisa complicada. Eu tento descomplicar a teologia de uma maneira em que qualquer pessoa consiga compreender. Então, isso é as nossas aulas aqui do Didaquê. Para quem é novo no pedaço, Didaquê significa ensino. Então, é isso que nós fazemos aqui, quando a Bíblia diz ali que a primeira narrativa da vida da igreja é que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, é isso que nós fazemos. Como a primeira coisa importante aqui, perseverar naquilo que está sendo ensinado nas Escrituras Sagradas. Eu vou repetir aqui algumas perguntas que vocês já devem ter lido aí no chat e eu vou respondendo. Vamos lá. O Cleiton me pergunta, Nésio, não é compreensível a dificuldade deles entender a universalidade do Evangelho, já que eles têm o Antigo Testamento como base, onde se apresenta o povo de Israel como povo escolhido?
Cleiton, é interessante uma coisa. Paulo usava o Antigo Testamento para mostrar que Deus tinha uma promessa também para os gentios. Você vê isso também no discurso de Tiago, lá em Atos 15, que Deus também, através do livro do profeta Amós, tinha também uma palavra, uma abertura para os gentios. Os judeus, na verdade, eles tinham essa perspectiva que isso aconteceria, mas talvez não estavam entendendo que era aquele momento e que era através de Jesus e logo em seguida de sua morte e ressurreição, de que ali ele estava, como Paulo diz, né, quebrando a barreira de dois povos, fazendo um povo só. Essa compreensão realmente vem através da obra de Jesus e dos ministérios, principalmente do ministério de Paulo. O Cleiton pergunta também, Anésio, como desconstruir ensinamentos equivocados ensinados por tanto tempo por ignorância? Exemplo, cobertura espiritual de um líder e de todo o sincretismo religioso. Olha, querido, como desconstruir? Eu acho que através do ensino é a melhor forma de se fazer. Mas eu tenho que respeitar os meus limites, e os meus limites é que Deus me enviou para esse grupo de irmãos que eu estou pastoreando aqui, que é a Carisma, e adjacentes, né? Aqueles outros que, por algum motivo de afinidade, chegam próximos de nós, mesmo frequentando outros lugares. Com esses, através do ensino, a gente tenta clarear e desconstruir. Mas assim, ao longo de toda a história da igreja, nós tivemos heresias. E cada heresia, no primeiro século, então, aliás, no segundo século, meu Deus do céu, quantas heresias nós tivemos. E tanto que nós temos os chamados apologetas, né, na história da igreja, que são aqueles que faziam defesa da fé diante de tantas heresias que tinham surgido. As heresias sempre tiveram, sempre vão ter, mas a gente tem que correr para as Escrituras e sejam elas que vão iluminar o nosso caminho. Por isso que eu sempre digo, questione, pergunte, pesquise, duvide, inclusive de mim, faça tudo isso e tire as suas conclusões. Vamos ser como aqueles bereanos, quando Paulo pregou em Bereia, próximo ali de Tessalônica, de que eles foram, depois de ouvirem Paulo, foram checar durante a semana, nos textos das Escrituras que eles tinham, se tudo era realmente como Paulo tinha ensinado. Isso é muito importante. Felipe pergunta o seguinte, por que Jesus, sendo um com o Pai, tinha uma vontade diferente em ir para a cruz naquele momento? Veja bem, Felipe, uma coisa que a gente ensina bastante é que Jesus, andando aqui na Terra, ele era 100% homem. Ele era também 100% Deus, mas ele não usou a sua divindade. Paulo diz que ele se despiu completamente de toda a sua divindade. Ou seja, Felipe, ele era gente como a gente. Como diz o livro de Hebreus, que ele sofre as mesmas tentações que nós, como gente, como homem. Que homem nessa terra diria o seguinte, oba, quero ir para a cruz, receber prego aqui, né, no meu punho, quero ser chicoteado, quero morrer aos 30 anos de idade. Nenhum, né, ia querer dizer um negócio desse, né? Da mesma forma, Jesus também não queria uma coisa como essa. Mas ele teve a coragem de dizer, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então, é isso que também a gente precisa fazer. Por isso que a gente pode imitar Jesus, porque era gente como a gente. A Vilma diz assim, qual o versículo, duas perguntas, Vilma, que eu vou responder separadamente, tá? A sua primeira pergunta, qual o versículo-chave do livro de Marcos? Vilma, essa mentalidade de versículo-chave é uma mentalidade nossa, ocidental, que queremos achar um versículo-chave que resuma todo um livro. Eu acho que esse aqui não é um pensamento hebraico, judaico, grego, né? Nenhum deles tinha esse tipo de pensamento. É uma coisa nossa aqui. Então, algum livro por aí deve achar um versículo-chave para o livro de Marcos. Eu não acho que dá para se resumir num versículo-chave. Me permita responder dessa maneira, então eu não tenho esse versículo. Aliás, para nenhum dos livros da Bíblia eu tenho assim um versículo-chave que resuma todo o livro. Eu acho que o pensamento é muito mais amplo, até porque a Bíblia não era separado, não foi escrita em capítulos e versículos, né? Isso foi uma separação didática que veio muitos anos depois, simplesmente para ajudar-nos a encontrar o texto. É isso. Agora, a segunda sua pergunta é interessante.
E é verdade que ele, o livro de Marcos, é o mais antigo dos evangelhos sinóticos? Sim, isso mesmo. Tanto que Lucas e Mateus se utilizam de Marcos para escrever os seus evangelhos. O que a Vilma chama aqui de evangelhos sinóticos são evangelhos vistos da mesma ótica, que é Mateus, Marcos e Lucas. E o evangelho de João não sendo esse sinótico, porque ele não tem essa mesma construção dos outros 3 evangelhos. Mas isso nós vamos ver quando a gente estudar o evangelho de João, tá bom? Na próxima aula, que eu pretendo mostrar um pouquinho a construção tanto do evangelho de Lucas quanto do evangelho de Mateus, nas próximas aulas, né, não exatamente a próxima, nós vamos mostrar um pouquinho mais essa dependência de Mateus e de Lucas sobre o evangelho de Marcos, tá bom? O Eduardo pergunta aqui para mim: Anésio, será que nesse tempo Jesus já tinha a preocupação de não ser idolatrado, mas sim mostrar a obra do Pai, ou seja, o amor de Deus para com a humanidade? Eduardo, é interessante. Jesus, ele se mostrava como o caminho para o Pai, não é? Então, tanto que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nota, ele está mostrando que ele é o caminho para o Pai. Jesus sempre ensinou isso, essa busca ao Pai. Eu não sei se vocês notam, eu não discuto isso, tá? Isso aqui que eu vou falar eu não discuto. Eu conheço que mesmo aqui na Carisma, gente que ora a Jesus, mas nenhuma vez na Bíblia Sagrada, que eu lembre, a não ser que alguém encontre aí e possa me falar, você vai encontrar alguém orando a Jesus. Você vai encontrar as pessoas, Jesus ensinando a orar ao Pai em nome de Jesus. Mesma coisa, hoje em dia se ora muito ao Espírito Santo, né? Ó Espírito Santo, tal. Eu respeito esses pensamentos, eu não acho que eles são errados, não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que na Bíblia Sagrada a oração é feita ao Pai em nome de Jesus. E qualquer ação nossa de adoração é ao Pai, inspirados pelo Espírito Santo, mas é dirigido ao Pai. Então Jesus veio para glorificar o Pai. O Espírito glorifica Jesus e Jesus glorifica o Pai. É isso que a gente vê nessa composição da Trindade. O Diogo faz aqui uma pergunta: por que Jesus teve que pagar com a sua vida por nossos pecados? E por que morremos até hoje se Jesus pagou por nossos pecados? Vamos lá, Diogo, 2 perguntas bem diferentes aqui, a resposta para cada uma delas, porque elas vêm de raiz diferente. Eu vou responder a segunda primeiro. Por que nós morremos até hoje se Jesus pagou pelos nossos pecados? Diogo, quando Adão pecou, o texto diz assim: quando comer desse fruto, certamente morrerás. Adão comeu do fruto e não morreu. Como é que é isso? Bom, na verdade o texto hebraico está assim: quando comer desse fruto, morrendo morrerás. O que mostra ali é que quando Adão comeu desse fruto, ou seja, quando o homem participou do pecado, ali ele experimenta a morte espiritual. Mas ele não foi resgatado ainda da morte física. Quando Jesus na cruz morre, ele experimenta as 2 mortes. Jesus experimentou a morte física e ele experimenta a morte espiritual também, quando ele fala ali: Deus meu, por que me desamparaste? Uma separação do Pai. Então, porque os pecados da humanidade toda foram colocados sobre ele. Então você tem 2 situações aqui. Jesus, quando Deus o ressuscita dentre os mortos, a ressurreição espiritual de Jesus, que acontece conosco no batismo, por isso nós somos batizados, identificados com Ele na morte e ressuscitamos para uma nova vida. Ela se completa no batismo, quando você recebe Jesus, faz sua confissão de fé, é batizado, né? Quem crer e for batizado será salvo, que é o que diz o livro de Marcos. E a ressurreição do nosso corpo vai se dar ainda no dia final, que é o que a Bíblia diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e tudo mais, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados e assim estaremos para sempre com o Senhor, tá? Então, a morte física continua existindo, sendo que nós somos resgatados da morte espiritual.
A morte espiritual, eu já morri, essa morte já foi ressuscitado dela, ela não tem mais domínio sobre mim. Então, se eu morrer agora, imediatamente eu já estou com Deus. Eu não vou para a região dos mortos, como era no Antigo Testamento, como era antes da morte e ressurreição de Jesus. Eu não vou mais para esse lugar. Eu já estou, Paulo diz, eu quero muito morrer e estar com Cristo. Então, no momento em que eu morri, eu já vou estar com Cristo. Então, a segunda morte já não tem mais poder sobre mim. Mas a morte física depende agora da ressurreição dos mortos, que é a promessa que nós aguardamos do Senhor. Por que Jesus teve que pagar com sua vida por nossos pecados? Porque era o único que podia pagar. Porque como é que eu ou qualquer outro ser humano com pecado iria pagar pelo pecado? Não tinha como. O justo tinha que morrer pelos injustos. Só alguém sem pecado poderia tomar o pecado de todo mundo. Então foi por isso que Jesus pagou com a sua vida sem pecado, para que nós, com pecado, fôssemos livres do pecado. É isso. Aliás, é essa doutrina toda por trás de Paulo. Então, eu não vou te explicar aqui em uma palavra apenas, numa explicação tão simples como eu te dei, toda a revelação que Paulo, inclusive, nos traz sobre a expiação dos nossos pecados. Mas nós vamos estudar isso aqui, porque à medida que nós vamos construindo aqui toda a ideia teológica do Novo Testamento, nós estamos lançando primeiro as bases históricas dele, eu ainda preciso lançar essas bases teológicas para a gente compreender um pouquinho melhor esta obra do resgate, da ressurreição de Jesus, do perdão dos nossos pecados e desta obra de substituição que Jesus fez ali na cruz em nosso lugar. Por isso que a cruz é vida, morte, vida, morte e ressurreição de Jesus. Então a cruz é o ponto central de toda essa obra. É por isso que nós pregamos Cristo crucificado. É isso. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E a pedido de todos, nossas girafinhas estão de volta. Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Terça-feira que vem a gente está de novo. Um grande beijo para você. Não esqueça de rever e não esqueça também de lição de casa, ler todo o Evangelho de Marcos. Você tem aí a semana inteira para isso. Deus abençoe.